Caros minha-nocenses do coração, saibam que este episódio é feito, como sempre, ao vivo, nas instalações da nossa farmácia. Mas hoje, para que chegássemos até aqui, saibam que o vosso apresentador favorito teve que galgar montes e vales, enfrentar tempestades, dilúvios, trovoadas, ciclones, enxurradas, para que nenhuma intempérie vos tire este episódio. Sim, isto não está fácil não, mas vocês têm aqui o vosso super-herói que tem um nome. Fernando Alvim! Exatamente. Fernando Alvim! Eu espero que se sintam devidamente protegidos e que venham comigo para conhecer mais 2 convidados que terão histórias muito surpreendentes. E neste voo, os comissários de bordo, mais uma vez, não sabiam falar assim muito bem inglês, era tudo à base dos gestos, mas lá nos entendíamos. E quando começou a turbulência, estava um comissário de bordo a passar por nós no corredor e decidiu atirar-se para o chão, a berrar em inglês, agarrado a nós: "Oh my God, we're gonna die." Será que morreram? Sim, vão ouvir esta história, mas é mais daqui a pouco, porque agora o que importa é recordar que este podcast faz também parte do Pharma Career Summit, que em breve juntará todos aqueles que nos ouvem e também aqueles que ainda não o fazem, mas vão fazer no Vila Galé Ópera no próximo dia 29, durante todo o dia. Ai de quem não apareça! E sendo assim, vamos lá começar com mais um Minha Nossa, entre chuva e bastantes trovões. Isto vai começar. Uma conversa terapêutica sobre a indústria farmacêutica. Ouvimos o talento, partilhamos o momento. Minha nossa, isto vai começar. A conversa está animada, aplicamos a pomada. Ouvintes de Minha Nocenses convictos, sei que há uma verdadeira a religião, uma espécie de militância. Vários ouvintes espalhados um pouco por todo o mundo ouvem este podcast e aconselham-no. Eu gosto muito de pensar assim e tenho quase a certeza que é verdade. Mas hoje juntamos mais 2 pessoas, imaginem de onde? Do meio farmacêutico, é certo? De uma empresa, que é uma empresa portuguesa, mas que na verdade é uma multinacional. Bem, também não é caso único, não é? Há várias. Mas esta aqui começou há quantos anos? 40? 42 anos. O seu fundador foi o Dr. Jorge Ruas, falecido entretanto. Já vamos saber porque é que ele foi um visionário antes do tempo. Mas antes, apresentar as pessoas que estão connosco. Francisco Silva, aqui está. E eu acho que devias dizer sempre presente. Presente. E Madalena Cruz. Presente. Os dois. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? Sensivelmente 4 anos. Foi o tempo que eu entrei na empresa, tu já lá estavas, portanto. Mas eu creio que quando entraste eu não estava cá em Portugal. Pois tu fugiste para a Itália. Estavas em Itália? Fazer o quê? Também na Tecnigen, estava com função de gestão de marketing na Tecnigen, na filial italiana. Vivias onde? Em Milão. Ainda que acabasse por rodar um pouco pelo país inteiro, vivia em Milão, onde é a sede da Tecnigen Itália. Então conheces bem a Itália? Sim e não, porque todas as viagens que acabei por fazer dentro de Itália foram sempre de trabalho. Sou capaz de ter ido cerca de 10 vezes a Sicília sem nunca ter visitado Sicília. Porque depois, como tinha família cá também em Portugal, todas as viagens que fazia internas eu acabava por não ficar. Estiveste em Itália sem conhecer Itália, é isso? Sim, praticamente. Então, o que é que te ficou de Itália? Ficaram 2 anos de uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e o Covid, porque tive o prazer, entre aspas, de ter presenciado o Covid na altura em que... O prazer, aquilo foi bem dramático em Itália. Tive direito a 56 dias em casa, sem poder sair, sozinho, em que era proibido sair de casa. E a tua família o que é que dizia? Aliviados, não é? Sim, eu acho que havia uma parte de alívio. Eles não me transmitiram isso, mas creio que havia uma parte de alívio. Pensa que era aliviados, tu não viste dizer, deixa estar. Claro, era exatamente isso. E tu, já viveste lá fora? Nunca vivi lá fora, mas gostava. Onde é que gostavas de viver, já agora?
Sei que alguém esteja a ouvir. Escolhe uma filial. Tens Brasil, Colômbia. Não, olha, não me importava de ir ali para a América do Sul, para o calor. Gosto de calor. Ok, sim. Cultura Pode ser. diferente. Mas achas que ainda vais a tempo? Ou... Claro que sim, sou nova. Está bem, está bem. Eu também acho que sim. Acho que vamos sempre a tempo. Olha, eu por acaso às vezes olho para a minha vida e tenho mesmo pena de não ter morado num outro país. Tinha sido bom. Eu, tanto a nível pessoal como profissional, eu acho que é uma coisa que toda a gente devia viver. Eu acabei por estudar fora. Onde? Em Madrid. Estive a viver em Espanha em 2013, se não me engano. Fiz aí um mestrado. E a nível pessoal, não tanto profissional, mas a nível pessoal, bagagem que nos trazem conhecer culturas novas, até porque era uma escola internacional, tinha colegas de quase 50 nacionalidades diferentes, e isso, fora o que é académico, acaba por nos trazer uma bagagem interessante. E a noite madrilena, não esquecer, não é? Não, era sempre... Madrid me mata. Não, nunca. Mas Madrid, efetivamente, é uma cidade muito, muito gira de se viver, até mais do que Milão. Estávamos há pouco a falar de Milão. A noite em Madrid, a noite e o dia, as pessoas são diferentes, somos muito bem recebidos. Tive a felicidade também de coincidir com a altura em que o Ronaldo estava a jogar no Real Madrid, portanto... Foste vê-lo? Fui no um jogo da Champions contra o Manchester, se eu não me engano, em que ele já estava no Real Madrid. Ou seja, cada vez que dizia que era português, havia sempre ali aquela coisa do Ronaldo. Sim, essa história de não é só em Espanha, não é? Sim, mas ali ele tinha vindo para o Real naquele ano. Ok, sim. Ou seja, havia sempre ali aquela mística. Era a grande novidade. Era a grande novidade. E nós portugueses também acabávamos por surfar um bocadinho essa onda, é uma onda boa de surfar, e trazia-nos algumas vantagens a nível relacional. Com esta conversa de futebol, a Madalena adormeceu. Exato, já estou quase a roncar. Espera, eu sei que tanto tu como o Francisco jogam paddle. Exatamente. Mas nunca jogaram um com o outro já? Já, sim, senhora. Já. E foi bom. correu bem? Correu. Isso quer dizer que os níveis são aproximados? Sim, somos 4. Creio que somos ambos fracos jogadores, mas dá para nos divertir. Exato. Porque, Que interessa é participar. exatamente. Ou seja, se não houver ali ninguém a desequilibrar muito, o jogo fica engraçado. Pois isso é. Sejamos 4 jogadores Nabos. Ok. Bom, vamos lá. Desculpa. Eu também jogo paddle, Tu chegaste a fazer o paddle para naves. O paddle para naves. É verdade, é paddle para naves. Eu cheguei a ganhar um dos torneios. Isto é, o próprio organizador ganhou, portanto, corrupção, 0. Não é? À partida não existiu. Mas sim, já várias pessoas muito conhecidas. José Luís Peixoto, por exemplo, Joana Marques também foi ao paddle para naves. Moço de um Cabreste, já lá foi. Wanda Miranda também foi. Muitas pessoas que estão muito interessadas no paddle. Se houver uma segunda edição, nós estamos lá. Eu convido-vos para vocês. Paddle para não assim tão nabos, mas ainda bastante mais ou menos nabos. Aliás, havia o spot promocional dos nabos era assim. Sem que ninguém esperasse, sem que ninguém pedisse, o torneio de paddle para nabos voltou. Pessoas que não sabem pegar numa raquete, que não conseguem acertar numa bola. Antes do torneio, inscrevam-se no casting. Dia 5 de junho em Oeiras, dia 6 em Coimbra. Provem que são nabos de verdade. Enviem uma foto inventiva em estilo desportivo. As inscrições são gratuitas, os lugares limitados. Inscrevam-se no Instagram do Paddle para Nabos. Apoio Federação Portuguesa de Paddle. Pronto, isto já serve para as pessoas que estão a ouvir isto. Atenção que isto era a promoção dos nabos de há 2 anos, não é? Isto já não vale este. Mas onde é que íamos? Íamos falar da Tecnimed. Tecnimed, indústria farmacêutica. Estamos aqui com o Francisco Silva e com a Madalena Cruz. O que é que há aqui a dizer? Vocês foram criadas há cerca de 40 anos, já aqui falamos, pelo Dr. Jorge Ruas, que era pneumologista, era médico, pneumologista. Bom, entretanto falecido. Porquê que ele foi um visionário, Madalena?
Porque ele viu aqui uma oportunidade de negócio ou seja, no fundo ele tinha uma ideia e pôs a ideia em prática. E portanto ele era um médico, pneumologista, portanto já devia ter as mãos bem cheias de trabalho e ainda assim teve a capacidade de ser um visionário e de fazer crescer um negócio que hoje em dia emprega mais de 700 pessoas e que já tem filiais em muitos outros países. Onde? Então, temos presença em Espanha, em Itália, em Marrocos, onde também temos uma fábrica, e temos presença também na América do Sul, no Brasil e na Colômbia. Tens aí uma oportunidade, porque é que não vais lá para a América do Sul, para a Colômbia? Vou expor essa ideia aos recursos humanos, a ver se me arranjam lá um cantinho. Ontem estava a ver um documentário pequeno, na verdade um videozinho de um estratega de gestão, e ele estava a falar sobre uma história que faz parte do livro novo dele, que eu gostei. Já vais perceber porque que eu estou a dizer isto, que é uma história de espiões, não é? Espionar, porque está-nos a contar uma história de espiões, mas ele chamava-se O Alpinista e era uma lenda da espionagem, ok? Era de tal forma lenda, ele era americano, que os soviéticos, que eram espiados por ele, fizeram-lhe uma proposta para ele ser espião deles e deixar os Estados Unidos. Ele disse, não vou fazer isso, mas tu ganhas pouco. Ele ganhava 200 mil euros, uma cena assim, ou dólares. E acho que a história é mais ou menos esta. Então ele não abdicou. Ele era a maior sumidade a nível de espionagem. Toda a gente queria conhecer o Alpinista, não é? Não sei porque é que se chamava Alpinista, mas pronto, era assim que ele era conhecido no meio. Pronto. E depois houve um dia que havia um segundo espião que era assim o melhor de todos. E houve uma missão que ele teve que fazer. O Alpinista, o governo dos Estados Unidos, disse que ele tinha que ir imediatamente para Cuba para gerir a espionagem. E ele era o melhor espião do mundo, não é? Ele chegou lá, o melhor espião do mundo, o que é que acham que faz? Transformou aquilo, não é? E fez, e deu estabilidade à espionagem dos Estados Unidos. Pronto, só para encostar muito a história, passado alguns anos, decidiram juntar estes dois espiões, possivelmente os dois maiores espiões do mundo. O Alpinista, que era um melhor, de forma consensual, e o outro que seria o segundo melhor. E os dois encontraram-se. E o outro era espião em Cuba. Então o Alpinista estava a contar o que é que fez quando foi a Cuba. E o espião que estava com ele disse assim, pai, eu lamento informar, mas essa pessoa que tu disseste também era espião de Cuba. E nós sabíamos, só tu é que não sabias. E ele, como assim? Então queres dizer que o John não sei o quê? Ele, tipo, sim, ele trabalhava para nós também para Cuba. Portanto, eram todos isto é, toda a equipa que o Alpinista, o melhor espião do mundo, montou, afinal... como direi, ele tinha sido enganado por todos. Afinal era assim tão bom espião. Não era assim tão bom espião. Mas a moral da história, e esta é que é a grande moral, ele diz que o ser humano, isto aconteceu até ao Alpinista, porque o ser humano está feito para confiar nas pessoas e não ao contrário. Concordam com isto? Por isso é que eu vos conto esta história. Espero não ter demorado muito. Eu acho que sim. Nós, quando estamos numa conversa com alguém, nós tratamos, acho que toda a gente começa num determinado patamar. Depois, conforme aquilo que vão dizendo, ou vão subindo na nossa consideração, ou vão descendo. Portanto, nós à partida, sei lá, eu quando conheço alguém, eu não espero que esta pessoa seja nem a melhor do mundo, nem a pior. Acredito no que me vão dizendo e vamos filtrando a informação. Também na questão da espionagem, a informação tem que ser sempre filtrada, e se calhar foi o pecado capital desse senhor, foi acreditar em tudo aquilo que lhe foi dito sem pôr nada em questão, não é? Eu contei esta história também com um outro objetivo, que é, pergunta delicada: existe espionagem na indústria farmacêutica? Se calhar a mais alto nível existirá a espionagem. Creio que ao nosso nível das equipas comerciais... Uma espionagem saudável. Sim, eu acho que... É estar atento. Exato. Não é espionagem. Nós temos determinada política comercial que não tenho a mínima dúvida que a nossa concorrência conhece. Tal como nós, possivelmente, conhecemos a deles, não é? Mas eu acho que não é uma questão de espionagem, é uma questão de estar todos os dias na rua, lidar todos os dias com os clientes
E os nossos clientes são os mesmos clientes da concorrência e da mesma forma que falam de nós também falarão dos outros, não é? Pronto. Reparem, a Tecnimed, quais são os seus produtos? Por onde começamos? Então, a Tecnimed é dividida em várias unidades de negócio. Duas que estão aqui representadas hoje, pelo Francisco e por mim, são a área dos genéricos, aqui sob a alçada também do Francisco. E já agora, dentro dos genéricos, nós temos mais de 650 referências disponíveis no mercado. Ou seja, temos alguns produtos, algumas moléculas estrela, mas não há um produto, por assim dizer. Somos muito fortes na atorvastatina, na mantina, no citalopram, entre muitos outros. E depois temos também, dentro da parte da Tecnimed Consumer, outras marcas estrelas, mas se calhar a Madalena pode detalhar melhor sobre isso. Sim, uma outra área de negócio também do grupo Tecnimed é a Tecnimed Consumer Healthcare, que no fundo representa todos os produtos mais direcionados para a saúde e para o bem-estar, medicamentos não sujeitos a receita médica que são promovidos nas farmácias. Aliás, tu deste-me aqui um produto que é um produto... Que é uma das nossas marcas estrela. Que é o quê? Então, a marca é Curaprox, é uma marca de saúde oral, mas não é uma marca de saúde oral qualquer, é uma marca totalmente diferente, completamente disruptiva, que tem um ADN muito próprio, muito focada na prevenção e na saúde, na promoção da saúde oral, mas é uma marca que tenta tornar uma tarefa que à partida é aborrecida, não é? Que é escovar os dentes, numa tarefa um bocadinho mais divertida. E portanto é isso que a marca nos traz. As crianças é que se querem divertir a lavar os dentes? Não, é para os adultos. Os adultos também se podem divertir? Podem-se divertir. Mas também há para dentes. crianças. Também há para crianças. É uma marca que tem várias gamas muito direcionadas para vários targets, não só para bebés, como para crianças e para adultos, também para situações específicas de tratamentos, cirurgias. Portanto, temos aqui uma panóplia muito grande de produtos direcionados para todo o tipo de situações relacionadas com a saúde oral. Achas que as pessoas, por norma, não gostam de lavar os dentes? É isso? Acho que é uma tarefa que não é propriamente muito prazerosa. Tomar banho. Ou seja, não é nem deixa de ser. Tomar banho é prazeroso. Faz parte da rotina, mas se pudermos transformar uma parte da rotina numa tarefa um bocadinho mais aliciante, um bocadinho mais divertida, por que não? Ok, nunca pensei nisso. Por exemplo, eu gosto de lavar os dentes. Aliás, lavo os dentes várias vezes. Ainda bem. Isso é ótimo sinal. E gostas de tomar banho? Adoro tomar banho. Tu gostas? Sim. Gosto. Porque é politicamente correto agora se vocês dizem que gostavam, não é? Não, olha, não gosto nada de tomar banho, gosto de andar sujo. Mas espera aí, as crianças tendencialmente não gostam de tomar banho. Pois, fica uma chatice. Podiam estar a fazer outras coisas. No início é um... Eu acho que todas passam por essa fase. No início, se calhar enquanto bebés gostam daquele momento do banho, mas depois chegam ali àquela, sei lá, 5, 6 anos e para tomar banho não é de qualquer forma, não é? Eu lembro-me que na minha altura, vocês pertencem a uma outra geração, são mais novos do que eu, infelizmente. A verdade, ou felizmente para vocês, mas a verdade é que existia uma pedra que se comprava no mercado e que todas as banheiras tinham, que era a famosa pedra Pomes, que era horrível e que só era usada pelas nossas mães quando nós estávamos tão sujos, tão encardidos, que só com pedra Pomes é que a sujidade ia sair. E era isso. Nós, quando sabíamos que a pedra Pomes ia funcionar, é porque não havia outra solução. E era horrível. Mas a pedra Pomes era usada para o banho? Porque eu lembro-me de ver em casa da minha avó, mas usava para os calos. Exato. Não. Na minha casa era usada para tudo. É tipo aquela sujidade vai ter que sair com pedra Pomes. Estava entranhada. Não seria por causa de outra coisa qualquer. Se calhar era a minha irmã. A minha mãe que usava aquilo para me castigar. Só para me torturar. Se calhar era isso. Mas havia sempre pedra Pomes lá. Sempre para o banho. Mas pronto, temos quase não, temos que fazer aqui um intervalo, mas antes disso temos que recordar a todos que nos estão a ouvir que o Pharma Career Summit já esteve mais longe, na verdade está agora muito perto, é 29 de setembro, é uma quinta-feira, para os menos avisados, estaremos lá todos, vocês também, calculo. Claro que sim. Eu espero que sim. Se não vos vir, vou ficar bem triste. Claro que sim. Vai ser no Hotel Vila Galé Ópera. Vão-se discutir muitas coisas. Uma delas é justamente este meio farmacêutico, os novos talentos. De resto, tu foste descoberta por um programa que é o programa Academia de Talentos. Já lá vamos, já vais falar sobre isso, porque agora temos que meter aqui um jingle. Minha nossa,
Minha nossa, isto vai começar. Esperem, não aguentei e fui investigar então sobre Pedra Pomes. E a verdade é que encontrei muito pouco da sua utilização em banhos com crianças encardidas como eu. Ora, está bom de ver que era a minha mãe a castigar-me com esta maldita pedra por eu chegar tão sujo a casa. Aliás, diz aqui que a Pedra Pomes é utilizada na construção civil como material de aterro ou preenchimento. Portanto, era com material de aterro e preenchimento que a minha mãe me lavava e depois eu não tinha que ficar assim. Pois não tinha, não. Bom, já agora, em relação à Sicília, sabem que para além de terem o Etna, o maior vulcão da Europa, os sicilianos advogam para si a invenção do esparguete. Na verdade, há uma versão que diz que o esparguete foi trazido para a Itália por Marco Polo, mas os sicilianos insistem em dizer que não, não e não. Que o esparguete foi criado, nascido na Sicília. E é exatamente o que nós dizemos em relação a este podcast, que é nosso, porque é de todos aqueles que o fazem e também de todos aqueles que o ouvem. E se estão a ouvir, e à partida devem estar, para me ouvirem dizer isto, saibam que ainda falaremos de pandemia. Sim, ainda se pode falar de pandemia em 2022 e também do que aconteceu às farmácias durante este período. Eu não sei ao certo se a preocupação era que as farmácias fechassem ou que os produtos eventualmente pudessem retorar, mais pela parte dos fornecedores e por haver esse receio de também depois que de ter efetivamente havido... aconteceu, não é? Exatamente, o assabancamento de medicamentos e que depois possa levar à ruptura dos mesmos. E portanto eu acho que a preocupação não era tanto o fecho da farmácia, mais a ruptura dos produtos e das pessoas não terem depois acesso aos mesmos. Acho que o receio era mais por aí. Mas, para além disso, avançamos com uma super ideia, com uma super lei que devia ser criada e ainda uma super história num avião a sobrevoar o Vietnã. Minha nossa, minha nossa, minha nossa, isto vai começar. Estamos de volta com Francisco Silva e Madalena Cruz. Os nossos convidados de hoje estão aqui a representar a Tecnimed, uma empresa portuguesa multinacional representada em vários países. Alguns deles já foram vividos intensamente por Francisco Silva, que já viveu em pelo menos Espanha e Itália, não é? Sim, mas quando vivia em Espanha não tinha nada a ver com a Tecnimed. Não tinha nada a ver com a Tecnimed. Ok. Melhor, conheceste melhor a Espanha. Sim, foi Estavas a estar, não é? para estudar. Estavas no E programa... outro tipo de vida. Sim, estavas no programa Erasmus. Não, foi um mestrado que fiz na e-Business School, que não teve nada a ver com o programa Erasmus. Foi uma coisa já pós-licenciatura em Ciências Farmacêuticas. Então e tu, não foste ao programa Erasmus? Não fui, não, porque curiosamente eu transferi de faculdade a meio do curso e portanto coincidiu com a altura em que se faziam as inscrições para o programa Erasmus, e então quando entrei na faculdade nova já tinham terminado as candidaturas e já não me pude inscrever, infelizmente. O programa Erasmus, que muitas vezes está associado a grande diversão, eu chamo-lhe simpaticamente o programa Orgasmos. Olha, dizer que a Tecnimed está então representada em vários países. Já aqui falamos um pouco sobre o que é que vocês fazem, qual é a vossa área de negócio. Há pouco, quando eu chegava, estava ainda a preparar aqui as coisas e estava ali a começar a tomar o meu chá. Sim, eu tomo sempre um chá para fazer este e todos, estou sempre a beber chá. E estava a ouvir uma conversa, estava ali, estive a fazer espionagem. E estava a ouvir uma conversa e estavas a falar que durante a pandemia, que, por exemplo, para a tua área de negócio, os genéricos que vocês aumentaram. Sim, no caso específico da Tecnigen, o facto de sermos uma empresa portuguesa com toda a cadeia de fornecimento em Portugal, especialmente a fábrica, e estamos muito menos dependentes de outras empresas, de filiais não, de casas-mães que estão fora, casas-mãe que estão fora de Portugal e que não olham para o mercado português como um mercado prioritário. No nosso caso, como somos uma empresa made in Portugal e que temos como principal, apesar de sermos uma multinacional, o nosso principal foco é o mercado nacional, conseguimos gerir as cadeias de abastecimento para que não entrássemos em ruptura em produtos importantes, algo que não aconteceu com alguns competidores diretos e que nos levou a crescer bastante acima do mercado, quase, se não me engano, 10 pontos percentuais acima daquele que era o crescimento do mercado, que houve especialmente no mês de março, em que as pessoas se abasteceram para 2, 3, 4 meses, com medo que as farmácias fecharam, que nunca vieram a fechar. A farmácia sempre foi uma porta aberta durante
durante a pandemia, quando... Espera, achas que houve a da altura houve essa ideia de que as farmácias iriam fechar? Não se, no nosso meio, eu creio que ninguém acreditava nisso, mas o utente creio que terá acreditado, porque houve um boom de vendas em março de aviamento receituário para, em alguns casos, para 6 meses. As farmácias, quando chegou o mês de março e se começou a falar que as coisas iam fechar, as farmácias tiveram um aumento de faturação brutal. Não consigo precisar em quanto. Isso nunca passou pela cabeça que as farmácias pudessem fechar? Eu não sei ao certo se a preocupação era que as farmácias fechassem ou que os produtos eventualmente pudessem retorar, mais pela parte dos fornecedores. E por haver esse receio de, também depois que de ter efetivamente havido, aconteceu, não é? exatamente, Aconteceu o assabarcamento de medicamentos e que depois possa levar à ruptura dos mesmos, e portanto eu acho que a preocupação não era tanto o fecho da farmácia, mais a ruptura dos produtos e das pessoas não terem depois acesso aos mesmos. Acho que o receio era mais por aí. Será que no futuro vai haver um grande hipermercado tipo Continente, mas só farmacêutico? Tu entras e é só medicamentos em todo lado. Para hipocondríacos, por exemplo, como eu, é tipo, vai ser. Então não é um hipermercado gigantesco com todos os produtos, tudo. Mas eu acho que precisamente por causa de haver hipocondríacos como tu é que não pode haver um continente dos medicamentos. O continente, grande publicidade que estamos a fazer agora ao continente dos medicamentos. Está alguém da Sonai a ouvir isto? Que grande ideia! É isso, vamos fazer o continente dos medicamentos. Não, a lei não permite. Não permite, não é? Não, a lei, felizmente, em Portugal é bastante rígida nesse campo. E é só, os medicamentos só podem ser vendidos nas farmácias ou para farmácias. E as parafarmácias não podem vender medicamentos sujeitos a receita médica. E esses os medicamentos sujeitos à receita médica só podem ser vendidos na farmácia, e para serem vendidos na farmácia tem que haver um alvará. Portanto, creio que o Infarmed não está disponível para emitir um alvará para o grande continente dos medicamentos. Bom, era só uma ideia. E acho que também não trazia vantagem a ninguém. Já agora deixa-me dizer que este podcast tem a chancela de nossafarmácia.pt, onde podem consultar tudo, tem várias informações, um pouco sobre o mundo em geral. E eu, todos os dias, quando me levanto, vou logo ao site da nossafarmácia.pt, antes mesmo de consultar o público e o observador. Comprar produtos Tecnimed. Sim, só compro produtos da Tecnimed, são os melhores. São muito inovadores, E made in Portugal. Já agora, tu trabalhas a parte dos jornalistas, sim, mas tu não. Genéricos, quais jornalistas, sim. De genéricos. Olha, os medicamentos generalistas são ótimos. Mas tu estás numa outra área. Essa área beneficiou ou não com a pandemia? Depende. De alguns produtos sim, outros não. Uma das nossas principais marcas comercializadas pela Tecnimed Consumer Healthcare é o Bronco-Oliver, que é uma marca para a tosse. Pois. E portanto, ainda que ao início tenha havido um pico de vendas, depois caiu por terra, porque nós e todo o mercado da tosse em Portugal, exatamente por causa do Covid, as pessoas deixaram de comprar xaropes para a tosse. Pensa que deixaram de tossir? Não, as pessoas deixaram de sair de casa. Depois, quando começaram a sair de casa, a máscara era obrigatória, e nesse aspecto, para quem vendia xaropes, acabou por ser um tombo muito grande no que toca a vendas. Sim. Eu por acaso deixei de estar constipado desde que começou a pandemia, que ainda não tive assim exceto quando apanhei a Covid, que estava constipado. Mas até lá não, ando mais saudável. Será que as constipações estão em queda? As gripes? Eu acho que a questão da máscara também tem Claro, sim, eu vi uma notícia que dava conta disso, que tinha diminuído muito por causa do uso da máscara. Claro, há menos circulação de vírus. Não achas que devia haver uma lei? Uma lei que aquilo que eu vou dizer se calhar não é nada de... Se calhar até já se pensou justamente formar essa lei, que é quando estás constipado ou estás com tosse, é obrigatório colocar a máscara. Na Ásia, o comportamento da maior parte dos países é assim. Mas eu acho que não é uma questão de lei, é mais uma questão de bom senso. As pessoas têm bom senso. Não é uma lei, é bom senso, exatamente. Também há aquela poluição toda, não é? Também é por causa disso. Sim, mas a maior parte das pessoas que se vê de máscara não é tanto pela questão da poluição, que
também é uma questão muito. Eu já estive lá em vários países e realmente a poluição é muita, mas exatamente por essa questão do bom senso, porque as pessoas não querem contaminar quem está à volta delas, principalmente se andar em transportes públicos e em meios mais fechados, por exemplo, um supermercado, um centro comercial, existe essa preocupação. Vocês têm Cá ideias não tanto. para o meio farmacêutico? Eu já dei duas, não é? O grande continente dos medicamentos, agora esta da obrigatoriedade de usar de máscara quando as pessoas estivessem doentes, e vocês têm alguma ideia para o meio aqui para avançar? Nós temos ideias, mas não podemos revelar. Essa agora. Isto vou ter que colocar aqui os meus espiões, não é? Vocês estavam a dizer que tinham um medicamento para a tosse. E eu lembro-me que há 2 semanas, não tanto, entrevistamos aqui uma outra empresa cujo medicamento vedeta era para a tosse. Suspeito que devem ser vossos rivais. Eles falavam com muito carinho desse medicamento. Não sei do que é que estás a falar. Sei que nós temos o Broncoliber, que no que toca à tosse é do melhor. É Broncoliber, não é Broncolíder. Não, é um Broncoliber que será um Broncolíder. É ambos. O Broncolíder é Broncolíder? Será um no futuro? Broncolíder. Sim. Ok. Além do Broncoliber, temos também comercializado pela Tecnigen o Ambroxol Farmos, que é da linha de genéricos sem marca. Por acaso é curioso que vocês deviam fazer publicidade, sabem onde? Ali nos cinemas há sempre alguém que tosse antes do filme começar. Tenho uma tese: é impossível um filme começar sem ouvir uma tosse. É curioso não porque... é? Há sempre alguém que É curioso porque nós, no ano que o Covid surgiu, lançámos uma campanha no Broncoliber que era: Broncoliber é o patrocinador do silêncio. E então um dos visuais da campanha que nós tínhamos era exatamente uma pessoa a tossir numa peça de teatro, e o patrocinador do silêncio naquele caso era o Broncoliber, e depois caiu-nos a pandemia em cima e pronto, e tramou-nos. Mas curiosamente, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quando tu estás numa daquelas salas, sei lá, da Gulbenkian, não é? Em que, sei lá, vai haver um recital de piano e há um silêncio maior, não é? Não é um silêncio igual a vai começar o filme. São silêncios diferentes. Há ali uma outra. Até porque quando vai começar o filme há sempre o burburinho, há sempre. E as pipocas. Exato, o estalar das pipocas das pessoas. E até o público que está lá deve ser um pouco diferente. O público que está ali na plateia da Gulbenkian deve ser bem diferente daquele que está na plateia do cinema do Corte Inglês, não é? Sim, sim. E então sente-se que há uma tosse, e muitas vezes vê-se que é uma tosse grave, que é uma tosse tipo, ui, está mal. É porque não conhece o Broncoliber ainda. É? Ok, pronto, boa publicidade que fizeram. Olha, nós temos que acabar este programa, mas tenho que fazer aqui algumas perguntas. Já sei que gostam os dois muito de viajar. Há uma história boa que tu tens para contar, que é uma história que se passa numa viagem que tu fazes ao Vietnã. Sim. Tem a ver com o avião, o que é que aconteceu? Eu não sei, não faço ideia. Então, eu fiz uma viagem pelo Sudeste Asiático em 2015 com 2 amigas. Um dos países que nós percorremos foi o Vietnã. Sim. O Vietnã é um país que é muito comprido e, portanto, fazê-lo inteiramente autocarro demora muitas horas porque aquelas estradas não são as melhores. E então nós decidimos apanhar um voo interno no Vietnã em agosto, que é a época das chuvas, onde ao final do dia e durante a noite se juntam muitas nuvens no céu, nuvens escuras, trovoada, chuva. Como hoje, exatamente. E tínhamos um voo interno que estava a correr bem, tudo certo no início, o avião tranquilo, até que começámos a aterrar e só se via preto à volta. Trovões, nuvens, chuva, e de repente o avião começa com a maior turbulência que eu já senti na minha vida. E os vietnamitas, e não só ali, o Sudeste Asiático de uma forma geral, não são muito bons a falar inglês. Essa é a verdade. E portanto a comunicação é sempre um bocadinho limitada. E neste voo, os comissários de bordo, mais uma vez, não sabiam falar assim muito bem inglês, era tudo à base dos gestos, mas lá nos entendíamos. E quando começou a turbulência, estava um comissário de bordo a passar por nós no corredor e decidiu atirar-se para o chão, a berrar em inglês,
agarrado a nós. Oh my God, we're gonna die. E nisto desligam-se as luzes do avião e acendem assim as luzes de emergência. Tim! Ou seja, pensámos que íamos morrer. E tu é desta. E no eu Vietnã. pensei, é desta, vou morrer no Vietnã, mas a verdade é que cá estou eu, não morremos, acabou tudo bem, mas acredito que tenha sido o último dia de trabalho daquele comissário de bordo. Esse comissário de bordo era bom, é? Eu acho que a regra número 1 para ser comissário de bordo é não entrar em pânico. Ele não conseguiu cumprir. Aliás, nas muitas viagens de avião que fiz, especialmente quando estava a viver em Itália, quando havia turbulência, a primeira coisa que eu tenho tendência de fazer é olhar para os comissários de bordo. Para perceber se eles estão calmos ou não. Também Se faço isso. E se eles estiverem muito nervosos, que normalmente nunca estão. Também Exato. nunca Eu penso... viajei em nenhum avião que tivesse caído, portanto, se calhar quando tiver essa experiência depois verei então comissários de bordo nervosos. Sabes que há coisas que tu fazes, não é, na vida, que tu pensas que de certa forma que és mais inteligente que os outros, que é tipo, só eu é que sei, faço esta técnica e Grande afinal, truque, não é? tenho este truque, olho para eles e então vejo tão nervosa, olha, deixa ver ao hospital, está nervosa, ela não sei o que, não é? Isto se calhar está a correr mal aqui dentro. Chegará ao dia em que vamos ver alguém nervoso e pode ser esse dia em que descobrimos que sempre tivemos razão. Olha, eu vou ensinar uma grande tática que vocês vão-me agradecer o resto da vida. Tenho quase a certeza. Eu e todos que estão a ver este podcast. Eu uso uma tática há muitos anos. Há algum tempo. Que é esta. Por exemplo, Feira do Livro. Ok? Vocês vão lá e veem um livro, sei lá, um livro assim internacional. Um livro prático. Normalmente prático. Vou inventar. Como gerir a sua ansiedade, por exemplo. Ok, só porque estamos aqui no domínio para dizer como gerir, e assim um grande especialista mundial, Anthony Perkin. Ok, Anthony Perkin. Doutora Anthony Perkin. Então o que eu faço é, pego no título do livro, vou ao YouTube e ponho Dr. Anthony Perkin e o nome do livro. O que é que vai acontecer? Com a certeza que está lá o Dr. Anthony Perkin a dar uma conferência no TED e a explicar como é que é o livro. Percebem isto? E tu em 15 minutos ouves uma explicação do Dr. Anthony Perkin, e se te agradar a explicação dele, compras o livro. Por todos os efeitos, ele já te resume ali o livro, as ideias principais e não sei o quê. E às vezes podes até não comprar por causa disso. Mas há uma coisa que ele... Espero que me agradeçam isto o resto da vida. Mas há uma coisa que o vídeo de YouTube não faz, que é dar-te uma prescrição para comprar genéricos portugueses, não é? Isso não faz. Mas eu passo a vida a ver isto. Entretanto, há aqui um acontecimento, e um acontecimento importante na tua vida, que é foste pai. Sim, fui pai no início do ano, em janeiro. Pela primeira vez, presumo. Sim. E tem sido uma experiência, digamos que... muito interessante. Muito interessante e enriquecedora. Aliás, é um conselho que eu tenho para vocês os dois. Tenham filhos porque vale a pena. Vale a pena. Ok. Vale a pena. Pronto. Então vou ter. Há determinado tipo de coisas. Há determinado tipo de coisas que deixamos de fazer, pelo menos durante um determinado período, mas vale tudo a pena. Mas porquê é que o dizes? Estás tão otimista? Se calhar é... Não sei como é que eu ia dizer. Então, o que é que aprendeu? O que é que já aconteceu? Tens alguma história? Nada de concreto, mas nunca pensei ser o tipo de pai que mostra fotografias dos filhos a toda a gente, e estou-me a tornar nesse tipo de pessoa odiável que toda a gente fala nas costas. Também nunca pensei celebrar as pequenas coisas, sei lá, olha, já se senta e não se sentava, chegas a casa, estás a brincar com a miúda e ela senta-se sozinha e é um grande acontecimento, apesar de ser só um bebé sentado. Eu acho que são esse tipo pequeno de coisas que, sei lá, são, quando olho para trás, desde há 7 meses houve uma evolução brutal, mas no dia a dia são sempre pequenas coisas que nós celebramos como grandes vitórias, mas que nos enriquecem, digamos assim. É giro estás a dizer isso. Há uns anos, sei lá, 2, 3, entrevistava o Bruno Nogueira. Ele tinha acabado também de ser pai e também estava com esse encantamento, e ele dizia isto: já viste o privilégio que é tu estares presente no momento em que a tua filha está a ouvir pela primeira vez música?
ou que está a comer pela primeira vez chocolate, Ou a e tu aprender a nadar. ou a aprender a nadar, sim, ou tipo que entrou em contacto pela primeira vez com água, tu tens o privilégio de dizer, eu estava lá no segundo em que ela, e ver a reação dela, tipo, ouvir música, olha, está a gostar, não está a gostar, ou dançar, já nem vamos falar da primeira palavra que diz, não é? Parece que há essa obsessão, falou pela primeira vez. Há coisas ainda mais importantes do que essas, do que dizer a primeira palavra, não é? Por exemplo, a minha filha, eu não, ela foi a minha primeira filha, mas a minha companheira tem um filho com 12 anos, tem um enteado. Ou seja, já não é uma coisa propriamente nova para mim. E a forma como ela reage ao irmão é uma coisa estupenda. Adoro o irmão. Sim, sem dúvida nenhuma. O tipo de reação, o sorriso, porque ri-se mesmo, é uma coisa espetacular. Isto quer dizer que vais ter mais, já que gostas tanto de ser pai? Eu gosto muito de ser pai, acho que não. Estavam assim. Porque é efetivamente uma tarefa muito trabalhosa, digamos assim. E nunca estás descansado em casa, que é uma coisa que se acaba-se o descanso em casa, e nunca estás à vontade, porque, e como estamos sempre a descobrir coisas novas, durante este fim de semana que estive sozinho com ela, descobri que há coisas que nós não damos a mínima importância enquanto somos adultos, só viver na casa, e a partir do momento em que tens um bebé a gatinhar, não há nada que não seja um perigo de morte, não é? Como estar, sei lá, agarrar-se a uma tomada, ou estar uma mochila em cima de uma mesa ou de uma cadeira e ela vai a gatinhar, chega lá, puxa a alça e a mochila cai em cima, ou tudo. Tem que haver vigilância 24 horas para ti. É um pânico. Madalena, tu ambicionas ser mãe? Um dia. Não é uma coisa prioritária, presumo. Para já não. Achas que te pode dificultar a tua carreira? Acho que não, nem deve. Ok, podia ser por causa disso. Não. Acho que só que sou nova ainda, tenho tempo. Não, para mim não é uma prioridade neste momento. Minha nossa, isto vai começar. Esperem, deixem-me dizer que eu também sou novo, mas já não tenho muito tempo, sobretudo para acabar este episódio que vai entrar justamente nos últimos 5 minutos. Mas não desanimem, porque para a semana há mais. E na verdade, agora sim, vamos ouvir os administradores desta empresa a dizerem tudo o que pensam, num programa absolutamente antológico. Basicamente temos cá desde o início. Certo. O grupo foi constituído em março de 2013, portanto fazemos 10 anos do próximo ano. Informalmente começámos em 2012 e portanto temos 11 anos Já eram amigos? desta coisa. Não conhecíamos por acaso neste não. âmbito. E depois ficaram amigos? Tentamos. Entretanto, deixem-me dizer-vos que fui fazer as minhas buscas por um nome parecido com o Dr. Anthony Perkin e, embora não encontrasse nenhum, encontrei um lendário ator, entretanto já falecido, e que se chamava Anthony Perkins e não Perkin, isto é, por um S que não acertei. Descobri que Anthony Perkins foi um famoso serial killer que se chamava Norman Bates no filme clássico Psicose de Hitchcock, tendo o seu pai, Osgood Perkins, atuado em Scarface. Depois não digam que não se aprende muito a ouvir podcasts, porque isso não é verdade, minha gente do Minha Nossa. Não é verdade. E já agora, ouçam os instantes finais deste episódio, pois poderão eventualmente perceber se conseguem alugar uma garagem ao Francisco, em Coimbra, para ver os Coldplay, saber qual o prato favorito da Madalena e qual o lema de vida destes dois nossos convidados. E já agora também o meu. Minha nossa. Francisco, fiquei atrás da orelha com um assunto que é o facto de tu teres o hábito de passeares de moto ou de carro só para ouvir música. De moto também? Ouvias música? É mais para pensar. Mas continuas a fazê-lo? Agora não tenho menos tempo, mas antes tinha o hábito, por exemplo, quando chegava a casa, especialmente ainda quando não vivia aqui, porque acabo por ter menos tempo para mim, mas quando estava a viver em Coimbra ou em casa, ainda em casa dos meus pais, tinha muito o hábito de chegar a casa, parar o carro, pensar, se calhar vou dar mais uma voltinha, ia ouvir música e basicamente passear. O que é que tu ouves? Tudo. Ok, não há nenhuma banda, nenhum género? Não, Não vais ver os Coldplay? Não. Como assim? Se és de Coimbra tens garagem, não precisas pagar garagem. E por acaso tenho casa bem perto
Olha, deixas-me estacionar lá porque eu vou. Não, tens de falar com a inquilina. Não sei, olha. Há pessoas a alugar garagens em Coimbra. Isto é uma loucura, não é? Há pessoas a alugar garagens. É 100 metros do estádio. Portanto, Olha, se quiseres, eu falo com a inquilina e ela. Olha, podes faz o fazer. arrendamento. Estás a ver? O que eu me lembrei logo. Ponho isso completamente à Temos vontade. aqui um negócio fechado. É networking no seu melhor. Aliás, há aqui uma coisa só para fechar. Tu sabes cozinhar muito bem. Qual é o teu prato em que és mais elogiada? Essa é uma pergunta difícil. Talvez o meu risoto de fungo e porcini. Gosto. Se calhar porque é aquilo que eu faço mais vezes. Sim. Mas é um dos preferidos lá em casa, sim, sem dúvida. Olha, onde é que vocês querem, última pergunta, onde é que vocês querem chegar neste meio, no meio farmacêutico? O que é que gostavam de fazer mais? Eu, idealmente, um cargo de direção, de administrador. Ok. E tu? Eu diria também que chegar o mais longe possível, não sei, onde a vida me levar. Não vou estar aqui a inventar, mas na verdade também, claro que sim, acho que somos todos ambiciosos e gostávamos todos de chegar um dia a um cargo de chefia, de direção. Tem algum lema de vida? Eu vou dizer o meu. Pensei muito antes. Eu tinha um que servia mais para a componente emocional, que era se não te acompanham é porque te estão a atrasar. Era um anúncio que havia da ONI. Eu gostava muito desta frase. Mas depois estive a ver, tem a minha relação com a própria religião e não sei o quê, e o meu lema de vida é Fiat nem virgem não corras. Acho que é um excelente. Fiat na virgem e não corras. É o meu grande lema de vida. Não sei, enquanto lema de vida, não sei se terei algum tão bom como esse, mas acho que vivo a vida de uma forma em que estar chateado com alguém é uma coisa que nos dá muito trabalho. E tento não guardar energia. E retira energia. Portanto, tento não guardar grande rancor. Se uma pessoa não me acrescenta muito, que era o caso que estavas a falar no início, de estar a atrasar, acabo por deixar para trás. Prefiro não me chatear com determinadas coisas e deixar passar e deixar as coisas por isso mesmo, ainda que quem fica para trás acho que tem uma razão, que haja ali uma discussão em que ponho termo. Acho que não me chatear com pequenas coisas, acho que é isso que é assim que eu tento viver a vida. Madalena, eu esqueci-me há pouco de tu responderes àquela pergunta da Academia de Talentos. Como é que foste descoberta? Tu estavas na Academia, era isso? Sim, então o Grupo Tecnimed tem um programa de estágio que acaba por ser único a nível nacional e foi também por esse motivo que me aliciou vir trabalhar para o Grupo Tecnimed, que se chama Academia de Talentos, em que no fundo é uma academia em que entram determinado número de estagiários anualmente e passam por todas as áreas da empresa antes de serem alocados a determinado departamento. Ou seja, neste caso, no Grupo Tecnimed, como temos contacto com todo o ciclo de vida do medicamento, desde a parte da fábrica, a parte dos registros, a parte, também temos um polo em caixaria de investigação e, portanto, passamos aqui por todo o ciclo do medicamento, no fundo. E, portanto, permite-nos ter aqui também uma visão a 360 daquilo que é a indústria farmacêutica. E, portanto, esse foi o início do meu percurso nesta área e cá estou eu, neste momento, no departamento de marketing. Ora, e sendo assim, acabamos este episódio. Ouvintes de Minha Nossa, não esqueçam o Pharma Career Summit, que vai realizar-se no dia 29 de setembro no Hotel Vila Galé Ópera. No próximo episódio vão acontecer coisas. Minha Nossa. Alto, temos que parar, que há aqui uma coisa muito importante para dizer. O episódio não pode acabar assim. Não, nem pensar. O Francisco quer falar. O Francisco não é de Coimbra, o Francisco é de Alburitel. Isto era importantíssimo. Era muito importante. Minha Nossa. Minha nossa, unha encravada. Minha nossa, garganta inflamada. Minha nossa, farmácia delicada. Minha nossa, nuestra farmácia. Minha nossa, dores, infecções. Minha nossa, depois das contusões. Minha nossa, farmácia.
É minha?